Estamos ao vivo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Autoridade. Nesse podcast a gente conversa com autoridades que têm a caneta na mão e tomam decisões importantes que impactam e influenciam nas nossas vidas. E hoje a gente vai entrar aqui e conhecer, compreender um pouquinho sobre a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Eu estou aqui com o primeiro subdefensor público do Estado de Mato Grosso, meu amigo Dr. Rogério Borges. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, doutor. É uma honra tê-lo aqui. Uma honra conhecer um pouquinho mais sobre essa entidade, né? Tão grande, tão representativa, né, que é a Defensoria Pública. Eu que agradeço a honra de ter recebido o convite, trazer um pouco mais sobre informações sobre a minha instituição, que é a qual eu tanto amo. Poder falar de defensoria é sempre bom. A senhora é defensora há quanto tempo já? Agora, nesse mês de maio, completa 21 anos. 21 anos de 21 defensoria. anos de A senhora entrou com uns 13, 14 anos, então. Eu entrei no ano de 2004, 9 de maio de 2004. Com que idade? Tinha 26 anos. 26 anos. Porque o senhor, apesar de careca, o senhor parece ser muito jovem. Mas eu já estou com 47 anos. 47 anos, mas o senhor está muito bem. Da outra vez que nós nos conhecemos, eu lembrei, né, que o senhor parecia com uma pessoa que eu estava tentando adivinhar, que era o Júnior Cigano, né? Já falaram isso pro senhor já? Bondade sua. Ali é brabo também, né, doutor? Mas, doutor, muita gente, é lógico, né? Todo mundo conhece a instituição, Defensoria Pública, todo mundo já ouviu falar, mas muita gente não sabe, né, a importância, ou a representatividade, ou até onde ela atua. Então, explica para nós, assim, de forma bem clara, o que é a Defensoria Pública e até onde ela vai buscando aí representar os direitos das pessoas. Vou tentar falar de uma forma bastante direta e bastante simples, tá? Mas a Defensoria Pública é um órgão de defesa das pessoas carentes, das pessoas que não possuem isso, das pessoas que não conseguem pagar um advogado particular, privado. O Estado é obrigado a fornecer serviço, né, gratuitamente. Assim como existe um órgão oficial que julga, que é o Poder Judiciário, e também existe um órgão oficial que acusa, é necessário para que haja um contrabalanceamento dessa balança da justiça, um órgão oficial que defende pessoas, sobretudo os hipossuficientes, as pessoas que não conseguem custear um ato privado. Então, o Estado, ele oferta, né, a Defensoria Pública para fazer a defesa de pessoas carentes. Exatamente. E também oferta o outro lado, que é a acusação, que é o Ministério Público. Exatamente, essa é a ideia. E a Defensoria, ela atua tanto nos processos judiciais das pessoas que têm conflito com a lei, que estão com pendências na justiça, mas nós temos hoje um outro trabalho tão importante quanto, que é a atividade extrajudicial, que é fazer a defesa não só no tribunal, nos tribunais. Hoje, a atuação da Defensoria Pública no Poder Judiciário é apenas uma das atuações. É um dos campos de batalha. Hoje nós temos uma vasta atuação extrajudicial. Na esfera administrativa, junto com os conselhos tutelares, os órgãos de defesa do consumidor, os conselhos das pessoas idosas, o conselho, por exemplo, de combate ao tráfico de pessoas. Então, são áreas extrajudiciais que nós temos feito um trabalho bastante intenso para melhorar cada vez mais a vida da população. São esses conselhos que são formados nas cidades, né? Nas cidades. Conselho municipal, são os conselhos municipais? Conselho municipal. Tem conselho municipal de segurança. Exatamente. Entendi. E funciona, viu? E funciona bem. Aí a Defensoria, ela atua junto desses, fazendo parte desse conselho. Fazendo parte, tendo assento, tendo voz, tendo direito, às vezes, à votação. Porque hoje nós temos uma compreensão, de uma forma generalizada, de que, não, o problema social ali é problema do Estado, problema do governo, né? A população, ela às vezes não se sente pertencente à solução daquele problema. Mas quando você traz... Aí o conselho é formado por populares. Por populares, né? Verdade. Então, quando você traz luzes sobre aquele ambiente que estava em sombra, a solução aparece. Diálogo, dialética, né? Dialética. Exatamente. E nós temos, assim, conseguido muitos
soluções de grandes conflitos através da atuação extrajudicial. Eu me lembro, eu fui vereador lá em Primavera do Leste. Fui vereador, fui presidente da Câmara de lá. Não sei se eu tinha contado pro senhor isso? Contei, né? Contei, né? E aí, lá eu até falei de um colega do senhor, né? Que é o Dr. Nelson. E aí, agora, o senhor falando isso agora, eu me lembrei, porque né, que na época que eu era vereador, a gente fazia algumas reuniões junto ao Conselho de Segurança Pública, que era o CONCEP, né? Geralmente chama alguma coisa nesse sentido. E aí participava mesmo, sempre tinha um membro da Defensoria Pública junto, verdade. Aliás, o Dr. Nelson é um excelente defensor lá em Primavera. Aguerrido, né? Extraordinário. Ele é fera mesmo. Um abraço, Dr. Nelson. Uma hora o senhor aparece aqui pra gente trocar uma ideia. E o que fez o senhor buscar se tornar um defensor público? É um pouco do perfil? O senhor gostava bastante de estudar? Queria um concurso? Como é que funciona? Foi paixão mesmo, foi amor, porque eu, na época da graduação, eu fiz estágio na Defensoria Pública. É mesmo? E o atendimento ao público, igual um dom, é um sacerdócio, né? Ou você nasce para aquilo ou não. É igual eu costumo dizer, né? Para ser defensor público, você tem que ter é igual ser padre, né? Ou você nasce para aquilo ou não nasce. É mesmo. E, por exemplo, o atendimento ao público. Tem pessoas que não têm trato com as pessoas, não sabe ouvir, não sabe ter ali uma empatia. E, sobretudo, as pessoas, o público da defensoria, que é um público assim que chegam nos nossos núcleos emocionalmente fragilizado, já passaram em dezenas de outros órgãos e não resolveram seus problemas. Então, elas são pessoas que chegam ali já com um sangue à flor da pele. Então, precisa de um acolhimento, precisa de uma escuta ativa, precisa compreender a dor que o outro está sentindo. E eu gosto bastante dessa atividade de fazer o atendimento. E na maioria das vezes, né, as pessoas mais carentes, ou seja, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas acabam estando sempre à flor da pele, né? Porque está sempre com a corda esticada, né? Sempre no limite ali de uma situação difícil acontecendo. Ali são pessoas vítimas de estupro, vítimas de violência doméstica, são problemas com a saúde, às vezes é um pai tentando internar um filho, uma cirurgia, uma mãe internando. Sim. São situações assim os maiores dramas da vida na sociedade, eu acredito que passam ali pelas portas da Defensoria Pública. O senhor convive com isso diariamente? Diariamente. E aí tem um outro aspecto que essa parte eu quase não falo, mas eu gosto de entender a minha função na Defensoria Pública como estou cumprindo um dever como cristão. Eu ia te perguntar isso. Eu sou um homem temente a Deus. Eu ia te perguntar isso, porque eu percebi propósito no que você faz, eu percebi que você gostava disso, né? E eu ia perguntar justamente se você era cristão. Sou um homem cristão, sou um homem temente a Deus, sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus aqui do bairro de Gabeiras. Assembleia de Deus... Ministério Belém. Vinculado ali ao Grande Tempo. E eu vejo assim, na minha função hoje, com todo respeito às outras carreiras, Ministério Público, procuradores, talvez seja a carreira que mais se aproxima, né, de cumprirmos os mandamentos que Jesus Cristo me mandou. Que legal. Porque eu tenho comigo assim, um dia eu vou prestar contas de tudo isso. De verdade, falo assim com muita sinceridade. Um dia eu vou estar diante do meu Criador. Eu estarei diante dele no juízo final e eu vou prestar contas exatamente do que ele me deu de capacidade técnica, de capacidade intelectual, o que eu fiz com o meu tempo. E eu acredito que se um dia eu estiver diante dele, vou ser muito grato a ele por ter me dado a chance de ser defensor público. Porque aqui eu tive a oportunidade de visitar o órfão. Que nós fazemos um trabalho junto aos estabelecimentos onde se aplica a medida socioeducativa aos adolescentes em conflito com a lei. Eu visitei o preso. Nós temos um trabalho extraordinário dentro das penitenciárias de atendimento, de acompanhamento de processos, evitando que haja penas vencidas. Eu tive a oportunidade de fazer a defesa das viúvas nos processos de inventário. Eu tenho oportunidade de fazer a visita às pessoas que estão
enfermas, e poder de alguma forma ajudá-las no momento de dor, de angústia. Então eu acredito que o senhor está cumprindo a religião que Jesus ensinou de verdade. Exatamente, né? É por aí, entendeu? E eu me sinto assim muito Qual que é aquela passagem que Jesus fala, né? Que a verdadeira religião era isso, né? Visitar os órfãos, os viúvos, está lá na carta que Tiago escreveu. Mas o que mais me assusta não, o que mais me gera temor é o que está em Mateus, né? Quando Jesus apartará os bodes das ovelhas. E aí ele dirá expressamente aos que estiverem à sua direita, né? Vinde benditos de meu Pai. Porque quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estava nu, quando eu estive preso, me visitaste. E aí muitos dirão assim, mas quando fizemos isso? Falou, não, quando vocês fizerem um desses pequeninos, a mim os fizeste. Mas sobretudo aos da esquerda dirão, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, onde está preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive preso e não me visitaste, estive nu e não me vestiste. Aí eles também perguntarão, mas quando, né, fizemos isso? E aí Jesus dirá, quando não fizeram a um desses pequeninos. Então isso, para mim, eu levo muito a sério isso. Que legal. E o senhor sabe, o senhor tá aqui na Ark, né? A Ark, o senhor sabe de onde vem o nome Ark? Não. De Arca da Aliança. Vem de Arca. Extraordinário. Vem da Arca da Aliança. Nós temos uma arca ali na frente, o senhor viu? A gente tem uma arca dourada ali tem uma arca dourada ali na entrada. E o nome da arca, eu me lembro que eu estava na igreja num domingo de manhã, e eu sempre conto isso pro pessoal, né? Porque eu tenho certeza que essa empresa aqui, isso aqui é um presente do Senhor para mim. Isso aqui eu sei que foi algo que Deus colocou no meu coração. 2 anos antes de eu abrir ela, eu já sabia que ela seria aqui. E quando Deus me deu o nome na igreja, eu tive esse insight, né? Tem muita gente que acha que muitas vezes o Espírito Santo ou Deus fala com a gente e você ouve uma voz, né? Meu filho, não, mas às vezes você sente alguma coisa, né? Sente, né? Vem um pensamento, vem alguma coisa e você sabe quando é o Espírito Santo e quando não é. A gente sabe, né? Exatamente. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu já marquei aquele nome, né? E guardei. No outro dia eu fui atender um cliente e aí eu contei para esse cliente. Aqui não estava funcionando ainda. E eu contei pro cliente assim, falei, cara, tô abrindo uma empresa, uma produtora de vídeo, né? Nós vamos estar lá no shopping Goiabeiras e tal. E ontem eu defini o nome, vai se chamar Ark, de Arca da Aliança. Aí ele falou, Ark, de Arca da Aliança? Eu falei, sim. Ele falou, olha pro seu lado. Quando eu olhei pro meu lado, cara, eu não tinha visto. Foi igual você passou aí e não viu. Quando eu olhei pro meu lado, tinha uma arca. Cara, isso eu fui na igreja no domingo de manhã, aconteceu isso, recebi o nome. E na segunda-feira de manhã eu fui atender esse cliente e falei pra ele. Em Cuiabá, irmão. Que maravilha. Uma arca da aliança, estava escrito assim em inglês, Ark of the Covenant, né, que é a arca da aliança, estava escrito Ark. Quando eu olhei assim, cara, eu senti uma presença, eu vou falar porque nós estamos quem estiver assistindo, nos desculpe, né, nós somos cristãos, mas eu senti uma presença de Deus tão forte. Falou, é por aqui. Eu quase desmaiei, cara. Eu acredito. Minha visão escureceu assim, eu lembro que eu colocava a mão no rosto e falava, Jesus amado, que coisa doida, cara. E não conseguia me mexer. Eu olhava para aquela arca assim, minha visão chegava a fechar assim. Eu falava, Jesus, cara, que doideira, cara. E aí eu falei, bom, só não tinha como, né? Eu já sabia que tudo era do coração de Deus também, né? Que maravilha. Tanto é que a gente passou por muitas coisas aqui no começo, né, antes de abrir, mas eu tinha no meu coração a certeza de que isso aqui era algo que Deus estava por trás, né? Então a gente brinca até que aqui é uma empresa com a filosofia Kingdom Business, que é uma empresa do reino. Isso aqui não é qualquer coisa, não. Isso aqui é uma empresa do reino, então a gente sempre declara que a presença de Deus está aqui, e todo mundo que entra aqui tem que se sentir bem, porque eu sei que a presença de Deus está aqui. Amém. E é assim. E parabéns pela empresa, uma estrutura muito bonita, parabéns pela qualidade do serviço que está sendo prestado aqui. Valeu, obrigado. Mas vamos voltar para o nosso tema aqui, né? O pessoal está assistindo aí em casa, né? Ou vai assistir depois. E me conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Você fez direito onde? Eu fiz direito em Três Lagoas. Tá brincando, cara. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Cidade da minha mãe. Sério? Que férias a vida inteira indo lá pra Três Lagoas. Olha só que curiosidade. Você morou lá? Mas você nasceu? Nasci tem família lá? Nasci, papai e mamãe moram lá. Você tá brincando, cara. Sério? Moro ali em frente o quartel. Caraca, você conhece o Neto e a Marinette do Papillon? Conheço. O Neto é primo da minha mãe.
Conheço, já ajudei o neto a trocar pneu de carro. Mentira, cara, não Sério? acredito, cara. Que Já loucura. ajudei o neto a trocar pneu de carro ali, perto do Sucuru. A tia do neto, né, que é mãe da minha mãe, Dona Marlene, seu Zé Garcia, que moravam ali do lado do mercado, não lembro o nome do bairro agora. Dona Lélia, minha avó morava num predinho ali. Então, caramba, acho que... Se a gente conversar um pouco mais, eu acredito que tenha algum vínculo de parentesco. Que legal, cara. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, olha só, E né? dali, depois eu terminei a faculdade. Na UFMS lá você fez? Não. Fiz na AEMS, né? AEMS. Uhum. E aí, naquela época, não existia hoje, como existe hoje, esses cursinhos preparatórios, né? Via satélite. E eu fui embora para São Paulo para estudar, para preparar para concurso. Aí ali foi os anos assim mais... Olhando para trás, foi os anos mais importantes da minha vida. Foi para São Paulo Fui estudar. para São Paulo estudar, ali eu amadureci bastante, ali eu dei todo o meu vigor, segunda a segunda, todos os dias assim. Por quanto tempo? De 2001 a 2004. 3 anos. 3 anos. Nessa pegada. 3 anos e meio, para ser exato. Nessa pegada. Das 8 da manhã até as 23 horas, todos os dias. Parava assim, no intervalo do almoço e no final da tarde para fazer um lanche, mas voltava para estudar. Foi o período que eu mais aprendi na minha vida. Foi o período que eu mais estudei assim, com muito afinco. E eu gosto desse período porque foi o período em que eu conheci minha esposa. É mesmo? É. Eu trabalhava dentro da biblioteca do Damásio. Ô, louco. Trabalhava assim, guardador dos livros, né? Eu limpava, organizava e fazia meu trabalho, mas logo depois era um serviço bastante tranquilo e eu ficava estudando dentro da biblioteca. E aí ali que eu conhecia na biblioteca? Na biblioteca. Que legal. Ela estudava lá também. E ela fez direito também? Fez direito também. Legal. Hoje ela é da Justiça Federal. Que bacana. E vocês vêm de família simples? Sim, meu papai era mecânico, tínhamos uma pequena empresa, nós nunca tivemos assim, graças a Deus nunca me faltou nada, nada, até muitas coisas além do necessário, mas nunca esbanjei, nunca fomos de uma família abastada financeiramente. E aí o desejo pela defensoria começou porque você... E aí porque eu estagiei. Estagiou. Eu via as pessoas sendo atendidas pelo Renato Rodrigues, e ali, ele é defensor público lá em Mato Grosso do Sul. Eu me encantei com a assessoria. Eu quero fazer isso aí. quero atender a população carente. Vamos servir com o que Deus me deu de conhecimento. Se eu puder contribuir para melhorar a vida de alguém, tá valendo. Que legal. E na defensoria, muita gente pensa que é só criminal. Sim. Tem outras áreas também ou não? Bastante. Tem outras áreas extremamente importantes. O criminal é, de fato, hoje um grande ponto importante de atuação da defensoria. Deve ser uma fatia grande, né? É uma fatia grande, exatamente, porque muitas pessoas que não detêm condições de contratar um advogado para atuar no âmbito criminal, principalmente no âmbito da execução penal. As pessoas só recebem a sentença condenatória, mas aí não tem quem acompanha essa execução penal. E isso é um ponto importante de dizer que a defensoria ela não compactua com crimes. De maneira nenhuma, nós não defendemos assim ideologia, prática de crime, de maneira nenhuma. Mas o que nós velamos é pela defesa da pessoa. Exato, pelo cumprimento da lei. Ué. Se ela foi condenada a 10 anos, é 10 anos e nem um dia mais. Exato. Entendeu? Nós vamos velar para que o processo a sentença seja cumprida rigorosamente. E muitas vezes, porque hoje existe uma falsa ilusão, né, de que bandido bom é bandido morto. Né? Não concordamos com essa ideia. Hoje nós queremos que a pessoa seja ressocializada, que ela tenha condições de reinserção no mercado de trabalho. Então são definições assim que ficam muito claras no nosso papel. Mas além disso, nós atuamos nas questões cíveis. Dentro das questões cíveis, nós dividimos ali entre o que é direito de família, né, processos envolvendo pensão alimentícia, divórcio, questão envolvendo guarda, filhos menores, partilha de bens, e também a parte do cívil contencioso, né, que diz respeito a tudo que é matéria civil que não é família. Então, rescisão de contrato, indenização, locação,
indenização, tudo que diz Muita respeito, coisa, muita então. coisa. Trabalhista também ou não? Trabalhista não, porque isso fica a cargo da Defensoria Pública da Mas tem a Federal, Defensoria Pública Federal também que atua nessas áreas. Questões entendi. previdenciárias e questões trabalhistas. Defensoria Pública Federal. Isso. E além disso, temos consumidor, né? Um núcleo que é importantíssimo na nossa atuação, que é o núcleo de defesa da mulher. Infelizmente, hoje, no estado do Mato Grosso, ele detém aí um ranking negativo, no sentido de que a violência contra a mulher precisa ser falada e debatida constantemente, porque ainda temos números ruins para serem apresentados. E a Defensoria tem um núcleo exatamente para defender as pessoas, as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Isso é algo que está, graças a Deus, sendo cada vez mais falado, né? Cada vez mais combatido, né? A violência contra a mulher. E esse é um ponto, assim, que nunca é o bastante. Sempre precisamos de educação em direito, mostrar números, mostrar realidades e acolher quem, de fato, sofreu essa... E na Defensoria, só para deixar bem as claras para as pessoas, quem pode procurar a Defensoria e tem que pagar alguma coisa? Não, são serviços totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. Isso. Para aquelas pessoas que recebem até 3 salários mínimos, nós fazemos o atendimento todo sem nenhuma cobrança, nem até 3 salários, salários mínimos. E levamos em consideração também a renda familiar. A renda familiar, de até 5 salários mínimos. A renda da família toda até 5 salários mínimos. Como é que se comprova? Através de olerites, através de extratos, através de despesas. Mas, excepcionalmente, e aqui ressalto bastante esse advérbio, excepcionalmente, pode ser que nós tenhamos que atuar em outros casos, onde eu tenho, por exemplo, questões de superendividamento. Que são pessoas que têm ali uma renda maior, mas estão absolutamente comprometidas e não têm condições nenhuma de pagar um advogado. Entendi. Excepcionalmente. Hoje nós temos uma questão assim, envolvendo empréstimos consignados, dívidas de cartões de crédito. Tigrinho. Né? Tigrinho. E são situações... A galera se perdeu nisso aí, né, e as pessoas se perdem, sabia? Se perdem. E de um modo geral, e aqui não faço nenhum crítica, nem juízo de valor quanto à ideologia política, a pobreza, ela aumentou. E assim, eu falo de maneira empírica. Se você quiser um dia conhecer o saguão das nossas defensorias, convido aí numa terça, quarta-feira à tarde, 3 horas da tarde, você vê o número de pessoas que nós estamos atendendo. Aumentou esse número muito? Aumentou. Muito. Pessoas que até pouco tempo atrás não conseguiam pagar ali a prestação da moto, conseguia pagar a pensão alimentícia em dia, hoje já não conseguem mais. Tem pessoas chegando nas nossas defensorias pedindo para parcelar a conta de energia elétrica. Tem pessoas chegando ali que já está com busca e apreensão do veículo, que não consegue mais pagar o financiamento que até pouco tempo atrás conseguia. Então, houve sim um aumento dessa percepção nossa, e isso é diário, nós percebemos isso diariamente, o quanto que houve. E vocês estão no para-choque ali, né? Para-choque. Ali nós recebemos o cidadão, todos os dias. E por mais que se divida ali as atribuições, você tem que saber um pouco de tudo, né? Você tem que ser o clínico geral, né? E às vezes a pessoa chega com um problema envolvendo ali um contrato de locação, mas na verdade o problema ali diz respeito à indenização, diz respeito a uma série de outros problemas e a defensoria também atua. Então ali nós temos, por isso que fala que nossa atuação ela é integral e gratuita, ou seja, em todos os graus, e nós temos condições, bons profissionais, bons defensores, especialistas em cada área que a população necessita. E o senhor chegou contando ali sobre uma situação que envolve saúde, né? Sim. Hoje, de uma forma geral, também não quero generalizar, mas nós precisamos do poder público dê uma atenção à saúde pública. Mato Grosso é um problema, né? Saúde, né? Eu reconheço o esforço que o governo do estado tem feito, reconheço que esse início do governo prefeito tem se É que eu acho que a gente tinha um gap muito grande, né? Muito grande. Mas ao mesmo tempo, isso é urgente, isso não pode ficar para depois.
Isso não dá para falar assim, eu vou colocar no planejamento para o ano que vem. Não, o cidadão ele precisa disso para hoje. Não tem como esperar. Saúde não se espera. Tem que resolver o problema do cidadão. E são pessoas que não têm condições. O rico, ele consegue ir num hospital privado, tem plano de saúde, ele consegue se virar. Não está recebendo, não está tratando aqui nesse município, vou para outro. Não. E aí é desesperador. E eu já vivi um pouquinho de política, a gente já fez campanhas, eu já fui vereador, como eu falei pro senhor, e a gente sabe como é que é essa situação de uma família carente estar precisando de uma UTI. Exato. Né? Porque a UTI do rico é a mesma do pobre, né? Exatamente. O hospital que muitas vezes vai receber o pobre é o hospital que vai atender o rico, né? Então a UTI é a mesma. E quem é que tem mais força política para ganhar essa vaga, né? Então, exatamente, normalmente é isso, porque tem muita interferência, não tem UTI para todo mundo, né? E tem interferência de que tem mais poder, né? E esse é um ponto que nós temos, né, desde 2019, falo agora como administração da Defensoria, zelado bastante para que a gente ofereça o melhor serviço de assistência jurídica gratuita à população. A pessoa que tem condições financeiras, ela pode contratar uma banca de advogados para prestar uma melhor assistência jurídica. E nós queremos que a pessoa carente, a pessoa hipossuficiente, também disponha exatamente de um corpo de profissionais que ofereçam o melhor serviço que ela possa receber. Então nós temos investido nesses últimos tempos em uma boa infraestrutura, um local adequado para que a população possa aguardar o seu atendimento. Nós temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades, mas nós estamos nos esforçando cada vez mais para que haja uma boa estrutura para que a pessoa carente possa ser atendida da melhor maneira. Que legal. E realmente eu acredito que se você for pensado só no filtro de entrada, né, que é um concurso difícil já, né, o concurso da Defensoria, já entra um cara que é bem preparado, né? Bem preparado. Já entra. Eu, assim, sou advogado, posso dizer que eu acredito que tem muitos defensores públicos muito melhores do que muito advogado criminalista que está por aí se aventurando, né, na advocacia criminal, pelo menos, né, que foi na área que eu atuei um pouco. Entendo. Nós temos buscado cada vez mais qualificar os nossos defensores. Uma turma agora se qualificando como mestrado, outros no doutorado. Cada vez mais queremos oferecer um serviço de qualidade. E como que está hoje a estrutura, não tirando agora um pouco do foco da população, pensando agora nos promotores em geral, na estrutura dos defensores em geral. A estrutura da Defensoria hoje no estado de Mato Grosso conta com quantos defensores? Hoje nós, inclusive, publicou a exoneração hoje de 2 colegas, passaram em outro concurso, voltaram para os seus estados. É normal essa transição, mas hoje nós estamos com 213 defensores públicos em atuação. 213? 213. É muito pouco, né? É pouco. Nós precisaríamos de pelo menos 250. Acho que 250 resolveria? Não resolve, mas pelo menos naquelas localidades mais difíceis eu contaria com a presença física de um membro ali para. Hoje o senhor atua num cargo político dentro da instituição? Sim, hoje temporariamente é um cargo comissionado. Eu estou ali como primeiro subdefensor público geral do estado. É um cargo comissionado. É comissionado, não é eletivo? Não eletivo. Ah, entendi. É temporário. No dia que a defensora pública geral não me quiser mais, eu volto para minha área de atuação. E hoje o senhor tá por dentro dessa divisão, dessa organização estratégica aí da estrutura? Sim. Eu sou um dos ordenadores de despesa, então acaba passando ali pelas nossas mãos a parte de pagamentos, né? Então eu tenho um bom conhecimento. Uma boa visão geral, uma boa visão geral sobre. E eu pergunto porque poxa, eu imagino que para esses 213 defensores, volume de processos deve ser muito grande, né? Por cabeça, né? É grande. Temos recebido um volume de demandas muito intensas. Sobretudo agora, nesses últimos tempos, que a inteligência artificial... Estão usando já? Nós temos já um projeto, vai ser lançado agora dia 23. Dia 23 nós vamos apresentar formalmente, né, dentro de um sistema organizado,
E o Poder Judiciário já atua com esse sistema. Então, a produtividade é muito alta. Então, as nossas bases do PJE, né, todo dia, processo saindo pelo ladrão. Porque o TJ, o TJ já está usando. E como é que funciona o uso da inteligência? Uma crítica aqui rápida, só para entender. O Poder Judiciário tem uma estrutura centenária, né, muito maior do que a Defensoria. A quantidade de servidores, a quantidade de assessores é maior do que a que nós temos. Então, os caras produzem muito. E nós, dentro das nossas limitações, temos que acompanhar. Os 213 têm que acompanhar o ritmo. Desdobrar. Porque o cabra, quando um advogado aí com 20, 30 processos, ele já começa a ficar meio sobrecarregado, né? Quantos processos o senhor já teve sob a sua... Dentro da minha atuação normal hoje, que são aproximadamente 2 varas, em torno aí de 150, 700 processos. Que você toca. Mas isso é um número confortável, tá? Confortável? Tem colegas assim que números desesperadores. Como que dá conta, doutor? Trabalhando finais de semana, trabalhando feriados, trabalhando fora do horário de expediente. Mas daí o senhor vai desanimar quem vai fazer concurso para defesa. Por isso que eu digo, tem que ter vocação. Se não tiver vocação, aí se decepciona. Trabalha mesmo bastante, muito assim, cara? Trabalha muito. Sobretudo, por exemplo, os nossos colegas que atuam no Tribunal do Júri. E aqui um abraço a todos os guerreiros que enfrentam o Tribunal do Júri. Porque tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Não é igual a maioria essa história que a gente fala aí de funcionário público, que bate ponto. Estão convidados a conhecer nos nossos trabalhos lá na Defensoria, ali no edifício Pantanal Business. Temos outra estrutura ali também no edifício American Business. Vai lá conhecer, para você ver como é que é o ritmo de trabalho. Estou falando dos nossos colegas que atuam no júri. Começa o júri ali 9 da manhã. E vai embora. Pode acontecer qualquer coisa ali. Termina o júri às vezes de madrugada, às vezes vira à noite. E é júri todo dia? Todo dia. Sobretudo agora nesse período que nós estamos trabalhando no programa Mais Júri. Desde a pandemia houve um represamento nos processos e agora estamos atuando em parceria com o Poder Judiciário para que possa dar vazão a todos esses processos. É uma forma de ofertar resposta à sociedade. As pessoas que estão lá aguardando o julgamento há mais de 5, 6 anos têm condições de ter uma definição quanto à sua situação. Por que muitas vezes, vou te fazer uma pergunta que eu já ouvi muitas pessoas falando, e quando eu advogava também ouvia isso, por que muitas vezes o preso, vamos na ideia do preso, ou vamos no usuário aí, na pessoa carente que não tem dinheiro para custear um advogado, por que muitas vezes ele tem o desejo de contratar um advogado particular ao invés de procurar a defensoria? Por que o senhor acha que muitas vezes a pessoa tem esse sentimento? Existe uma falsa sensação de que vou contratar um advogado particular, o meu processo vai andar mais rápido. Isso, já ouvi falar isso aí mesmo. É uma ilusão, porque vai desembocar os 2 processos na mesma vara, tanto manejado por um defensor público. Os prazos são os mesmos? Os prazos são os mesmos e até nós temos o prazo em dobro, uma forma de prestigiar a instituição e proteger o cidadão, mas basicamente é uma ilusão, porque na verdade o despacho o andamento do processo vai ser da mesma maneira. É lógico que o advogado particular ele tem condições de acompanhar todos os dias ali, dar aquela atenção, coisas que nem sempre nós, por volume às vezes o relacionamento com o cliente, às vezes o relacionamento, nem sempre às vezes o nosso volume de serviço nos permite dar aquele atendimento personalizado. Mas nós temos buscado cada vez mais fazer com que o processo do cidadão seja veloz e eficaz e eficiente, que mude a vida dele para melhor. O senhor atuava em qual área, né? Civil. A senhora atua ainda ou fica só mais na... Hoje, por conta dessa função temporária na administração, eu deixei em função final, que é na Defensoria Civil, e quando terminarmos aqui esse período, retorno para os processos cíveis.
E quais são, na sua opinião, as demandas ou, vamos dizer assim, né, os anseios da categoria do defensor público hoje? O que eles mais buscam hoje? Hoje, o que mais eu tenho percebido é a estrutura para ter uma boa condição de trabalho. Hoje nós temos assim excelentes profissionais que querem trabalhar, mas se veem assim num nível de esgotamento físico e mental, e a administração precisa cuidar. Hoje um dos grandes problemas da humanidade é a saúde mental. Precisamos cuidar, ter tempo para que haja descanso, para que haja uma renovação da atividade intelectual. Porque parece que não, mas existe um esgotamento, não é um serviço físico, manual, braçal. Mas ali a pessoa fica tão envolvida, às vezes, com aquele problema, e uma quantidade de problemas tão grandes que levam a um esgotamento mental. Pessoas, às vezes, adoecem. Que isso, não tenha dúvida. Por conta daquele volume de serviço. Eu tenho um colega, vou nem identificar com a marca, mas esses dias eu conversei com ele, você via visivelmente assim o esgotamento físico dele. E ele passou assim, durante a atuação em processos muito de grandes repercussões, né, aqui no estado. E ele visivelmente estava adoecendo. Falei, cara, você tem que se afastar, pega umas férias, vai buscar um descanso, porque essa atividade está te levando ao esgotamento. Aí depois o cara tem um burnout, né, desenvolver uma depressão. Exatamente. E aí, aliado a todas algumas peculiaridades da família, né, já levam a pessoa a um nível de esgotamento muito grande. Então eu me refiro à estrutura de trabalho. Então ele precisa ter esse cuidado com a saúde mental, mas sobretudo a administração tem que proporcionar, né, boas condições de trabalho. Uma equipe comprometida, com pessoas que possam auxiliá-lo. O defensor sozinho, por mais que ele se esforce, o volume de atendimento é grande. Ele precisa de uma equipe de apoio, ele precisa ali de um assessor, mais um assessor, ele precisa ali ter uma equipe que possa ajudá-lo a dar vazão ao atendimento. E, sobretudo, o peticionamento, as audiências, o atendimento ao público, a atividade extrajudicial, bem intenso, bem cansativo. Agora, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, de advogado para advogado. Eu já advoguei um pouco, eu sou meio esquentado, direto eu tinha uns embates com o Ministério Público. O tal do promotor, que é a carne de pescoço, né? Na maioria das vezes, né? Na defensoria também é assim ou não? Eu presenciei poucas audiências com o defensor público. O defensor também, de vez em quando, dá uns arranca-rabo com o promotor ou não? Tem sim. Mas assim, vamos fazer a divisão seguinte. As instituições, elas se respeitam e têm um grande compromisso mútuo de buscar melhoria para a atuação em favor da pessoa. Uhum. Então, as instituições, existe um grande respeito entre Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário. Mas no dia a dia, naturalmente, nós estamos ali em ideias contrárias, né, diametralmente opostas. Uhum. Então é natural que haja ali alguma altercação, alguma voz mais elevada, né? O senhor é esquentado também ou não? Não, eu sou, na verdade, bem tranquilo. Quando a pessoa quer falar, eu procuro seguir os conselhos que Paulo me ensinou, né? Dê lugar à ira. Dê lugar à ira. Eu gosto dessa expressão porque é boa, mesmo. Dar lugar à ira é como se você... A pessoa quer falar, deixa falar. Deixa dar vazão. A hora que ela termina, o assunto flui, entendeu? Eu costumo sempre dar um exemplo bobo, mas é só para ilustrar. Imagina que você chegue na sua casa e sinta um cheiro forte de gás de cozinha. Tá sentindo aquele cheiro, o que você faz? Tem que abrir toda a casa. Vai lá, risca um fósforo e vai ver onde é que tá, né? Não pode, né? A resposta dura é levar uma explosão do ambiente. Então abra a janela, abra as portas, dê lugar à ira, deixa aquilo vazar, deixa aquilo sair. Né? Não tome aquilo pro lado pessoal, mas deixe ele falar. Falou, agora ouça. Aí você se contrapõe de maneira firme, de maneira enérgica, de maneira respeitosa. Não adianta bater boca em processo, isso é bobagem. Não adianta. Tem que ter o respeito, mas deixar o exercício da função da defesa ser exercida de maneira plena.
eu já não advogo mais há algum tempo, mas como é que tá hoje, né? Porque a gente a gente aprende lá na faculdade que não tem hierarquia, né? Ali na audiência, né? Tá todo mundo no mesmo nível, vamos dizer assim, Sim. né? Mas a gente sabe que é um pouco diferente na audiência. Hoje isso tá mais... Olha, de um modo geral, E uma coisa que me incomodava era, tipo assim, o juiz tá lá e o promotor tá lá também, né? Tá na parte de cima ali também, né? E a gente ali embaixo, né? ainda tem. Mas olha, tem muita vaidade nesse meio. Muita vaidade. Mas quando você consegue tirar a vaidade, manter o respeito, manter a pura. Eu nunca tive problema com magistrados, eu nunca tive problema com membros do Ministério Público. Nunca representei ninguém, nunca fui representado por ninguém. É uma questão assim de saber lidar com as diferenças, entender o ponto de vista de cada um, respeitar, né? Não sou obrigado a conformar com a ideia dele, estar de acordo, mas ao mesmo tempo eu exijo uma formalidade dentro do processo, vou tratar as autoridades com formalidade dentro do processo. Então, é uma maneira da gente conduzir com mais leveza, com seriedade. Com seriedade, mas... exatamente. Agora, tem colegas, sim, que de fato partem ali por uma interpretação pessoal, tomam aquilo de maneira pessoal, aí não dá certo. Isso, eu ficava muito, assim, pé da vida, tinha vezes em audiência, porque eu falava, escuta, nós todos estamos aqui com o mesmo objetivo, né, que fazer a justiça. Exato. Fazer a justiça, simplesmente isso. Exato. Né? E aí eu olhava para o promotor e falava, o senhor não está aqui para fazer justiça. O senhor está aqui para prejudicar o meu cliente. Tá claro e notório que o senhor está aqui para prejudicar, o senhor não está aqui para fazer justiça, porque o senhor não ouve, não pensa, não avalia, o senhor já está com um juízo pré-feito e não está interessado em nada do que está acontecendo aqui na audiência, ou seja, isso aqui não tem valor nenhum. Então, muitas vezes acontece isso. Sim, né? ainda acontece. Mas é o tipo da situação... E dá risada, E o promotor abusado dá risada. E você escuta o que está acontecendo aqui. Esses dias eu vi uma situação aqui no estado, aqui numa comuna, que colocaram na tela assim, o quanto ganha um defensor público, e aí a conversa era mais ou menos assim, tá vendo? Olha quanto que o Estado paga para um defensor público para vir defender bandido. Para vir defender bandido. E assim, é uma bobagem, mas é para iludir as pessoas, né? Mas sim, o Estado paga sim um defensor público para ir lá defender uma pessoa. Uma pessoa. E que é filho de alguém, que é pai de alguém. Exatamente. Mas aí deu vontade de pegar exatamente. Olha, vamos pegar aqui então quanto que o Estado está pagando para uma pessoa acusar o outro. Acusar o outro, né? Porque a quantidade de pessoas que também é condenada, né? Sem... assim, depois vai lá e se prova que a pessoa também não tinha culpa, né? Exatamente. Acontece muito. Né? Você topa muito processo assim ou não? De uma pessoa, não sei, o senhor é na parte civil, né? Mas no criminal deve acontecer muito, né? Temos que estar de olho, tá? Porque não é raro acontecer, não. Isso acontece sim. Então tem que ficar de olho, tem que... Às vezes, já vi irmão sendo preso no lugar de outro irmão. É mesmo? Exatamente. E tem que ficar de olho para que não haja essas injustiças. Infelizmente, a justiça é falha, né? A justiça é humana. Se não tiver ali uma boa instrução, uma boa identificação, corre-se o risco de cometer injustiças. O senhor tinha falado aí de uma necessidade de aumentar o número de vagas, né, para defensores públicos. Tem alguma coisa encaminhada para isso? Concursos? Sim, nós temos já planejamento para nomear agora alguns defensores. Não posso dar a data exata porque compete à defensora pública geral, mas está no planejamento e já existe um procedimento interno, né, uma definição de todas os requisitos para o futuro concurso, e em breve será lançado. Entendi. Tem uma ideia de número de vagas? Tenho, mas eu ainda não tenho autorização para falar. Tá. Mas já tem sim. O que é o GAEDIC? O GAEDIC é um grupo de atuação estratégica da Defensoria, que atua em determinados pontos, alguns temas que nós entendemos são sensíveis. Os GAEDICs têm na defesa da população de rua, na defesa das pessoas privadas da liberdade, o grupo que defende
LGBTQIA+. Então, são grupos especializados em atuação estratégica. É um grupo de defensores especialistas naquele tema que buscam resolver os conflitos daquela categoria. Daquela categoria. Isso. Não dá para você colocar um clínico geral para tratar de um assunto específico. Então, bem específico. Legal, interessante. E eles têm feito um trabalho extraordinário. O senhor participa de algum ou não? Não. Já participou? Também não, porque eu estou na administração. Mas a minha função ali é fortalecer para que esses grupos possam desempenhar a melhor função. Entendi. E quais seriam hoje, assim, além da parte da estrutura que o senhor falou, que o defensor procura hoje, como é que está hoje a questão da valorização, equiparação salarial da categoria hoje? Infelizmente, hoje a defensoria ela, precisa evoluir cada vez mais. Por quê? Porque nós precisamos manter bons profissionais nos quadros. E se eu não tenho uma remuneração atrativa, eu perco profissionais. Eu perco profissionais para outros estados, para outras carreiras. Eles vêm, o Estado, a defensoria, quando admite essas pessoas no seu quadro, investe. Exatamente. Eu tenho horas técnicas lá de aulas no curso de formação, equipamentos. Então eu tenho que manter essas pessoas. Depois que ela passa por um curso de formação, por um estágio probatório. E aí, às vezes, por conta de uma questão remuneratória, que no outro estado é um pouco maior, um pouco melhor, acabo perdendo uns profissionais. Até para a defensoria também de outros estados? Sim. Tem defensores que pagam mais? Temos. O nosso vizinho aqui, o estado do Mato Grosso do Sul, tem uma remuneração maior do que a nossa. É mesmo? E eu não posso de maneira nenhuma reclamar da remuneração atual. Uma boa remuneração. Mas sempre há espaço para melhorar. E se você for pensar muitas vezes, eu dei uma pesquisadinha, o salário, por exemplo, do promotor é bem distante, né, do salário do defensor, né? Houve um distanciamento aí bem intenso nesses últimos tempos. Por quê? Decisões do Conselho Nacional do Ministério Público autorizam aí alguns pagamentos retroativos. E não tem o Conselho Nacional da Defensoria Pública que pode também? Não. Inclusive, aliás, esse é um ponto da pauta nacional que está sendo discutido nesse momento. Hoje nós temos apenas um Conselho Nacional da Defensoria Pública, mas é uma entidade privada, chamada CONDEG, que é composta por os 27 defensores públicos gerais do Brasil. E ali, mensalmente, há reuniões para deliberação de assuntos, de pautas comuns, e uma dessas pautas é a criação de um Conselho Nacional, à semelhança do que já existe no CNJ e no CNMP. Entendi. Entendemos que essa estrutura é uma estrutura importante para a unidade da defensoria no Brasil, para a uniformidade da ação, para a representatividade, não só para fins correcionais, mas para fins de dar um tratamento isonômico a todas. Isonomia, né? Equiparação, exatamente. Né? Então, esse tema bem capaz que nos próximos meses ganha força para ser discutido. Bacana. Doutor, para quem está estudando, para quem gostaria de fazer um concurso, por que o senhor indicaria ou sugeriria a Defensoria Pública como uma opção? Eu diria, repito, você precisa ter vocação, saber lidar com pessoas, saber ouvir as pessoas, ter empatia, acolhimento, ter uma boa formação acadêmica, uma boa qualificação. Não pense que passou no concurso, ficou acomodado e tô de boa, vou ganhar meu salário. Muita gente quer isso aí, né? Passar no concurso, né? Não, você vai ter que estudar muito, mesmo depois de já ter passado. O estudo é constante. Só me permita rapidamente, não quero de maneira nenhuma vai descer, mas é assim, por exemplo, eu tenho 7 pós-graduações. 7 pós-graduações? Tenho mestrado, tenho doutorado, estou me inscrevendo agora no meu pós-doutorado. Caraca. Então, assim, o estudo é contínuo. Desde quando eu terminei a faculdade, eu nunca mais parei de estudar. Por que o senhor estuda tanto? Porque eu quero oferecer o melhor serviço para o meu usuário assistido. Quero que ele tenha um bom profissional, que conheça a legislação, que saiba argumentar, que saiba prestar um bom serviço de assistência jurídica para ele. Se o rico
tem condições de contratar uma banca de doutores, o usuário hipossuficiente também vai ter. Vai ter um serviço de qualidade. Que legal, hein? E se alguém quiser saber mais sobre a Defensoria Pública, tem que procurar onde? Olha, Defensoria Pública tem todos os canais ali no site www.dpmt.gov.def.br. Ali nós temos Só digitar no Google, Só Defensoria digitar no Pública Google. de Mato Grosso. Já sai a nossa página. Ali dentro você encontra um canal de acesso direto, tá, pelo chat, pelo chatbot. Tem os telefones e os endereços de todos os núcleos no estado inteiro. E a Defensoria está de portas abertas ao cidadão. São 213 defensores em quantos municípios de Mato Grosso? Hoje nós estamos nas 79 comarcas. Nas 79 comarcas. Nessas 79 comarcas, nem todas nós estamos fisicamente, mas atuamos em todas elas, né, pelo regime de cumulação. Então, às vezes, o colega da comarca mais próxima é responsável pelos processos daquela comarca mais próxima. O defensor pode atuar em outra cidade? Sim, pode, é possível. Desde que haja formalidade, a designação dele, né, acumulação, sem problema nenhum. Qual foi o caso mais marcante para o senhor, assim, na sua vida de defensor? Alguma vitória, algo que impactou tanto você quanto as pessoas? Foi um processo, na época que eu estava em Sinop, República, um paciente que ele precisava de um medicamento chamado interferon, para hepatite. Você acaba tendo que estudar, farmácia. Farmácia, né? Tem que entender um pouco de posologia, mas esse processo especificamente foi muito marcante para mim, porque ele chegou até o Supremo. Foi o meu primeiro processo em que eu atuei lá no Supremo Tribunal Federal. Esse foi um processo assim longo contra o estado de Mato Grosso, mas graças a Deus ao final deu tudo certo, foi garantido o direito à saúde desse paciente. O que era o remédio? Para que era? Era para hepatite. Hepatite. Estava assim numa condição física bem debilitada e esse medicamento salvou a vida dele. Por que teve que ir lá para o STF para conseguir? Porque naquela época, hoje eu acredito que isso tenha mudado. Naquela época não constava na lista de medicamentos que o SUS deveria disponibilizar. E o Estado não aceita pagar? Exatamente. Se não está na lista, não paga. É a vida do cidadão, né? Está em jogo. E para o governo do Estado, importa o que está na lei. Está na lei. E, assim, de certa maneira, eles estão corretos. Não, né? Formalmente é isso, né? Mas é uma lacuna, né? Exatamente. É uma lacuna, né? Porque ele vai lavar as mãos dele falando assim, não, eu tô cumprindo a lei, né? E outro caso, assim, que me marcou muito foi um atropelamento de uma jovem. Foi num plantão que eu estava. Esse caso chegou numa sexta-feira, assim, 18 horas, 19 horas. Uma jovem, criança, deveria ter uns 9 anos, foi atropelada por um caminhão de concreto. Meu Deus. Ela estava brincando numa calçada e aí o motorista do caminhão fez uma conversão inapropriada e a roda traseira do caminhão passou na perna e na região pélvica da criança. Não matou. Estava viva. Meu Deus. Quando levaram ela pro... Eu tenho filho, cara, tem tanto difícil para ouvir, tenho tanta dificuldade para ouvir essas histórias. Isso aconteceu no distrito de Caramujo, próximo de Cáceres. E aí o pai, desesperado, leva essa criança pro hospital. Cáceres, o médico abre, olha e fala: Jesus amado. Tem o que fazer. A bexiga estourou, o fêmur quebrou, cara. Esmagou a criança por dentro. E aí, ela não morreu? Não morreu. Isso deve ter acontecido por volta das 3, 4... Não foi mais cedo. Foi às 13 horas. E eu recebi no mesmo dia esse caso, às 19 horas mais ou menos. O pai desesperado na frente da defensoria, pedindo pelo amor de Deus poder internar a filha dele e fazer uma cirurgia. E aí rendo todas as minhas homenagens aqui ao médico. Fizeram um trabalho extraordinário. Salvaram a menina? Salvaram. E por conta de uma liminar conseguida pela Defensoria Pública. E precisou de uma liminar? Precisou de uma liminar. Para fazer a internação, para fazer o
custeio daquela cirurgia, que era um caso de urgência. Reconstruíram a menina. E ela tá bem hoje? O senhor tem notícia dela? Eu perdi o contato do pai, mas eu lembro que... Agora você vai ter que conseguir para mim, eu vou procurar. Eu vou querer saber. Eu queria ter ido atrás dessa... Reconstruíram ela? Reconstruíram. A menina tava... Deve ter quebrado tudo. O que mais me impressionou foi assim, a bexiga rompeu, os órgãos... Ossos, o fêmur, a bacia dela, quebrou tudo. E foi totalmente reconstruído. E se nós não tivéssemos atuado ali, aquela criança tinha morrido em cima de uma maca. Porque a ambulância traz do interior para a capital, vai para o pronto-socorro e ali ela entra numa fila. Então, são coisas que deixam a gente puto, né, cara? Porque, me desculpa, eu sei que é trabalho do senhor, mas não deveria precisar. Não precisaria. Se a coisa... Não deveria precisar. A estrutura, o fluxo funcionasse... É uma situação... Tá claro, gente, olha a situação, tá claro, né? Olha pro pai, olha pra criança, tá claro, alguém vai ter que custear aquilo, não importa quem, gente. Como é que alguém vai aceitar lavar a mão, né? E não posso fazer porque não tem... Assim, pra mim foi muito satisfatório, satisfatório. Fiz a minha função. A gente se sente, né, mas eu me senti importante, útil, se sente útil, né? Poder, sabe, quando o pai assim tá naquela situação mais delicada da vida dele, você colocar a mão no ombro dele e falar, cara, calma, tô aqui pra te ajudar. O que eu faço? O que eu posso fazer pra te ajudar? Eu vou fazer o meu melhor aqui pra poder salvar tua filha. E o senhor tava aqui ou tava lá? Não, tava aqui. Tava aqui. Tava no plantão aqui. O senhor peticionou daqui já? Peticionei daqui no plantão. Tiraram foto, mandaram pro senhor? Não, a criança veio pra cá. A criança veio pra cá? E aqui foi feita toda a cirurgia. E o senhor ficou em cima, acompanhando? Acompanhando. Aquela noite eu não dormi. Aquela noite foi uma noite longa. Como que dorme, né? O senhor tem filhos? Tem filhos. Pra quem é pai sabe que eu tô falando. Meu filho tá com 17, meu filho fez 14 agora. Cara, quem tem filho sabe, né? Jesus, aquela noite eu peticionei. Na época não era sistema informatizado, mas tinha que pegar o oficial de justiça, ir lá, cumprir a liminar, esperar de fato que fosse dado o cumprimento à ordem. Se não ficasse ali em cima, poderia haver um descumprimento dessa ordem, e aí só Deus sabe que poderia ter acontecido aquela vida. Vou fazer uma pergunta séria aqui pro senhor. Para quem tá lá em casa, para quem vai assistir isso aqui, para quem receber um vídeo como esse depois, o senhor, defensor público há 21 anos. 21 anos. O senhor acredita na defensoria? Sim. Acredita nos defensores? Acredito. A população, então, deve acreditar na defensoria pública? Pode acreditar. Eu tenho convicção de que nós estamos fazendo o melhor para a população e os nossos valorosos defensores e defensoras públicas também dão o melhor de si para melhorar a vida da população carente. Bacana. Legal. E aí, mais alguma coisa a complementar, doutor? Estou satisfeito com o convite, agradecer mais uma vez a toda a equipe. Tomei um café extraordinário aqui. Aqui na Arque só café bom. E a estrutura muito bonita, fica muito agradável. Parabéns aí pela empresa. Tá? Que Deus abençoe e prospere cada vez mais. O trabalho de fazer podcast aqui é muito gostoso, porque a gente acaba conhecendo pessoas e histórias que dão pra gente um novo significado sobre muita coisa que a gente não sabia, né? Porque, por exemplo, a gente conhece, igual eu falei pro senhor, né? A instituição Defensoria Pública, conheço, mas eu não conhecia tão a fundo e não conhecia e não tinha ideia do que isso representa pra você, né? No teu sentimento, né? Então eu fico feliz agora de saber que tem um cara igual o senhor aí. Imagina que a defensora geral também deve ter esse mesmo sentimento, né, de propósito pela defensoria. Sim, uma mulher extremamente comprometida. Quero trazê-la aqui também para entrevistá-la uma hora dessa. E a gente fica feliz, cara, porque eu já entrevistei pessoas aqui que realmente a gente olha. Por exemplo, eu tive essa semana passada, semana passada com a deputada Gisela Simona. Extraordinária. Extraordinária. Que mulherzinha porreta, cara. Desculpa, mulherzinha, não quer dizer assim, a gente fica... Não tem nada de diminutivo, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas agora, né? Mas que mulher porreta, ela cara. Fera. Fala bem, inteligente. Inteligentíssima. Domina o assunto. E doce e ao mesmo tempo muito forte. Né? Então a gente vai conhecendo pessoas assim ao longo desse caminho aqui que são
que deixam a gente muito feliz de saber que as nossas instituições, a política, muitas vezes tem muita gente boa também. Tem muita gente boa. Obrigado pelo convite. Parabéns, doutor. Parabéns aí. Fico feliz e honrado em recebê-lo aqui. Dizer que a ARC está sempre de portas abertas aí para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pro senhor. Obrigado. Um abraço. Forte abraço. É mais, galera, para todo mundo que assistiu aí, a ARC tá aqui no Shopping Goiabeiras. Então, para você que precisa fazer vídeo, precisa fazer foto, precisa fazer podcast, aqui os nossos clientes sentam nessa mesa, fazem os seus próprios podcasts, a gente altera tudo aqui dentro, muda a cor, muda o fundo, muda o cenário. E aí, inclusive, tá? Inclusive a Defensoria Pública pode ter um podcast aqui também. Que bacana. A Defensoria pode estar com a logo aí, ó, e produzir um podcast aqui para fazer conteúdo. E nós temos histórias para contar. Hein? Aí, muita história para contar. Então, a ARC Assessoria Digital está aqui de portas abertas para você que quer produzir conteúdo de toda forma. Valeu, muito obrigado. Mais alguma coisa, doutor? Não, só deixar claro que se nós tivermos essa possibilidade, nós temos histórias interessantíssimas. Imagino, só desse... Não vou contar agora, mas só para deixar curioso, qualquer dia eu conto a história do rapaz que queria enterrar a perna. Ele... Como é que é? Ele sofreu um acidente no campo e a perna dele foi decepada. Né? E aí levaram ele para o hospital e tal, mas umas 2 semanas depois acharam a perna dele. Que estava lá no campo, toda... Ele já estava, né? E aí ele queria enterrar a perna dele. Comprou um caixão, colocou a perna dentro e aí ele foi no cemitério. Você tá brincando, né, cara? Foi no cemitério, queria enterrar a perna, o coveiro falou, não, aqui a gente só enterra, a pessoa morre. E aí tem os desdobramentos do que aconteceu. Depois ele fez o enterro em algum lugar, ele fez. Fez. Mas aí o interessante é o dia que ele chegou na defensoria com a perna dele. Ele chegou? Eu quero enterrar. E o coveiro falou que não vai enterrar. Minha briga virou... Eu quero que o senhor faça um pedido aí pro juiz mandar enterrar minha perna. Você tá brincando? Qualquer dia eu conto essa história. Então tá bom, essa aí vai ficar pra próxima, hein? Valeu, galera, um abraço, tudo de bom aí pra vocês. Aí. Cara, e aí, o que deu? Eu tive que peticionar. Você peticionou ainda? Formando pro juiz.